Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar aqui os atalhos que eu conheço do 3D Studio Max. Não tem nada decorado, não fiz lista, não fiz nada. Eu vou abrir o programa aqui e vou sair falando todos os atalhos que eu conheço e que eu uso no dia a dia, né? Alguns que eu também não uso, mas eu vou falar aqui também. Então, se você gostou desse vídeo, manda para alguém aí que achar importante, que achar legal, para a pessoa também conhecer, né? E dá um like aí, cara, porque vai dar um trabalho da porra fazer esse vídeo falando todos os atalhos aqui e eu ainda vou saindo colocando, vou colocar aqui e editar, né, todos os atalhos que eu vou falar, que vai ser uma caralhada de atalho. Vou colocar aqui pra você ver a tecla, né, pra não ficar, às vezes ficar na dúvida se eu falo P, Q, B, alguma coisa assim do tipo. Então, vamos lá pro vídeo. Então a gente está aqui no Max. Assim que você abre o programa, ele tem 4 viewports, né? Você vai clicar em uma, Alt W, ele maximiza, Alt W, ele volta, né? Para viewport. Você pode também trocar de viewport. Por exemplo, essa daqui está de topo, mas não necessariamente ela precisa ser de topo. Eu posso apertar aqui o F, ele vai para a vista frontal. T vai para a vista de topo. B para a vista de fundo. U vai para a nossa vista ortográfica. Tá olhando de fundo aqui, deixa eu só rotacionar aqui. Pronto. U, vista ortográfica. P, perspectiva. Certo? A letra O, ele ativa esse atalhozinho aqui embaixo, que é o Adaptative Degradation. Quando você tem uma cena muito complexa, com muita geometria, na hora que você der um pan na cena, por exemplo, ele transforma tudo em uma modelagem mais leve, para você conseguir movimentar, e quando você solta, ele volta ao que era antes, né? Eu não sei se ele vai funcionar aqui, porque a cena não está pesada, mas seria isso daí, certo? O O é o atalho do Adaptative Degradation. Então, letra Q, a gente tem aqui a parte de seleção. Quando eu clicar aqui no Q, ele vem para selecionar o objeto, que também pode ser feito com a ferramenta mover, né? A ferramenta mover também faz seleção, tanto a mover, rotacionar e escala, elas fazem seleção. A diferença é, quando a gente estiver fazendo uma seleção mais complicadinha, mais detalhada, corre o risco de você fazer a seleção e mover um objeto sem querer. Por exemplo, a ferramenta selecionar, você clica aqui e ela só seleciona, né? Não tem perigo de eu mover ela sem querer, esses objetos aqui. Eu seguro o Ctrl e sai fazendo minha seleção de tudo aquilo que eu quiser, né? Selecionar aqui e tal. A ferramenta mover, ela seleciona também. Se eu der um clique aqui, ela também seleciona. Também posso segurar o Ctrl e fazer da mesma forma. Só que, quando eu, por exemplo, selecionei esse objeto, segurei o Ctrl, sem querer eu posso dar uma arrastadinha e nem perceber, né? Então, vai que está modelando um arquivo e em cima de uma planta do CAD, por exemplo, você move a planta do CAD ou move uma parede sem querer e continua a modelagem. E, enfim, resumindo, eu acho mais seguro fazer a seleção utilizando o Q, certo? Então o atalho é o Q. Se eu apertar de novo, ele vai alternar aqui os modos de seleção, ó. Né? Tem esse modo aqui, o spray, que você sai passando em cima e tal. W, ferramenta mover. E, rotacionar. R, scale. Em seguida, aqui a gente tem o S, é o atalho para ligar e desligar os snaps. O a gente liga e desliga o angle snap, né? Se eu tiver aqui com a minha ferramenta rotacionar, começar a fazer uma rotação, ele vai rotacionar de 5 em 5 graus, certo? Se tiver o angle snap desativado, letra A, ele vai rotacionar sem essa restrição, certo? O que mais que a gente tem aqui? Que tem atalho. Alt A gente tem o atalho aqui para alinhar, fazer os alinhamentos, né? A gente pode alinhar objetos. Mínimo com máximo, ok. Deixa eu ver se tem mais algum por aqui. M, a gente abre o nosso painel de editor de material. O F10 abre o painel de render. O Shift Q, se eu não me engano, ele renderiza. É isso mesmo, vai começar a renderizar. Ctrl Q, ele vai selecionar objetos semelhantes. Então, se eu tiver, por exemplo, uma cópia desse cubo aqui para o lado, se eu der um Ctrl Q nele, vai selecionar objetos semelhantes, né? No caso, selecionou esse box aqui também, porque, se eu não me engano, ele faz essa seleção baseado na geometria e também nos materiais, né? Deixa eu aplicar aqui um material diferente nesse, só para tirar essa dúvida. Selecionar aqui Ctrl Q. Ó, só em ter um material diferente,
ele já não selecionou mais esse box aqui de baixo, certo? Então, ele tenta achar objetos parecidos, que sejam com a mesma geometria e o mesmo material, resumidamente, certo? Ctrl Q. O que mais que a gente tem aqui? F3, vista de wireframe, né? Não é porque essa vista aqui está em wireframe, por exemplo, a gente está aqui em perspectiva, né? Se eu der um Alt W, essa viewport aqui está em perspectiva. Se eu colocar F3, essa viewport aqui fica em perspectiva. Fica... Caramba, baldeei tudo agora, né? De novo. Se eu apertar F3 nessa viewport, aqui da perspectiva, somente ela vai ficar em wireframe, certo? As outras, ó, continua do jeito que tá. Essa daqui, nenhuma interfere o modo de visualização da outra, certo? Então, F3, wireframe, F4 ativa os edges, né, que são as arestas dos objetos, ó. Vai mostrar a malha pra gente. Que eu acho interessante para saber se um objeto está selecionado, por exemplo. Porque aqui a gente tem o J, que ele mostra essa caixa de seleção. Eu acho um saco porque fica mais uma linha e confunde aqui. Eu prefiro deixar o F4 habilitado quando eu quero selecionar alguma coisa e assim eu consigo ver. Aqui ele está selecionado, mas eu não consigo ver. Quando eu aperto F4, eu consigo, certo? G, liga e desliga o grid. H, seleção por nome. Você consegue, se tiver um objeto com nome aqui, você consegue na lista, né? Tem os filtros aqui em cima, você pode esconder tudo aquilo que for linha, câmera, luz, e deixar... eu quero só ver as câmeras. Desliga tudo e deixa só as câmeras. Enfim, selecionar por nome aqui na letra H, né? Letra L vai para a vista esquerda, né? A left. Não sei se eu já tinha dito ela. C vai para a câmera. Eu não tenho nenhuma câmera na minha cena, né? Então, se eu tivesse 10 câmeras, por exemplo, ele vai abrir uma janelinha. Eu vou criar aqui rapidinho umas câmeras. Aqui, 1, 2, 3, 4, por exemplo. Se eu apertar o C, ele abre isso aqui e pergunta qual câmera eu quero ir. Dou 2 cliques na câmera que eu quero e ele entra nela. Agora a gente está aqui na câmera 1, certo? Vou apertar aqui o T. Letra Z, ela é um Zoom Extend, que vai enquadrar tudo aqui na nossa cena. Então, por exemplo, se eu tiver só esse box selecionado e apertar o Z, ele vai enquadrar o box. Se eu não tiver nada selecionado, ele vai enquadrar tudo. É legal, às vezes, quando você está perdido no arquivo, você está longe, né? Não sabe, aqui estou rotacionando, não sei cadê meu desenho, estou perdidão. Aperto T, Z, ele vai dar essa enquadrada aí pra gente, certo? O que mais, pessoal? Tem alguns atalhos relacionados, por exemplo, a Edit Poly, né? Que é legal também saber. Vou aplicar aqui um Edit Poly nesse box. Desligar esse J que enche o saco, não gosto. Se eu tiver, por exemplo, aqui dentro do polígono, aqui, ele está com a face selecionada, né? Às vezes você está na vista wireframe, ó. Você seleciona, mas você quer ver o outro lado, né? E quando você está com os polígonos selecionados desse jeito, você não consegue ver o outro lado, mesmo estando em wireframe, né? O F2 a gente consegue ver aqui através das faces selecionadas, né? Como eu já tinha dito. Dentro do Edit Poly também tem o 1, vai para vértice. Aqui está mudando a seleção, né? Vou voltar aqui o F3. 2 vai para o tipo de seleção dos edges. Eu estou aqui como spray, eu vou mudar para o comum. 3 vai para a borda, 4 face, 5 polígono, certo? Não vou comentar isso aí porque a intenção aqui é mostrar os atalhos. O que mais que a gente tem aqui? Já mostrei o Shift Q, já mostrei o G. D, ele desativa a viewport. Então, para que serve isso aí, né? Da viewport desativada. Por exemplo, se eu tiver com Edit Poly aqui, nessa viewport aqui de cima, né? Vocês estão vendo que quando eu selecionei essa face, todas as outras aqui funcionaram, né? Menos essa daqui. Vou começar a fazer modificação aqui nela. Selecionar essa face. E... tá barulhento hoje, né, meu amigo? Selecionar essa face aqui. Vou subir, ó, eu tô modificando. Nessa outra aqui que a gente tá olhando de fundo, ele também tá... tudo tá funcionando, né? Menos na viewport que tá desabilitada, que é essa daqui, ó. Quando eu vier para ela, ele sim faz a modificação. Isso aqui, às vezes, a gente tá fazendo uma modificação e tá pesada para aparecer em todas as viewports. Você tem como desabilitar, né? Só na viewport apertar a letra D, ele vai ficar aqui, ó, desativado, desativado, e D ativa de novo, certo? O que mais que a gente tem?
O S eu já mostrei, o atalho do Snap, né? A gente tem alguns atalhos relacionados à movimentação e ao Snap. Por exemplo, se eu tiver, vou sair aqui, se eu tiver com esse box selecionado, vou dar um tamanho menorzinho aqui para ele, 3x3x3, ligar aqui o grid para a gente ter uma noção de onde é que a gente está. Pronto, apertar o Z. Ctrl, Alt e o Pan, o botão do meio, né? A gente consegue dar esse zoom mais preciso, né? Ao invés de ter aquele zoom pela rodinha, que ele tem esses passos, né? Às vezes ele vai muito, às vezes vai pouco. Então, esse aqui a gente consegue ter um controle mais suave. Ctrl, Alt e o botão do meio. Shift T, a gente vai mostrar os mapas que estão na nossa cena, né? Se estiver faltando algum mapa, alguma textura, ele vai mostrar nessa janela e aqui a gente consegue relinkar esses mapas de novo. A gente tem também... Vou mostrar o do Snap. Vou criar aqui um outro box, tirar uma cópia desse. Segurando o Shift e movendo aqui, segurando em cima de algum eixo, a gente tira as cópias, né? Ou instância. E se eu quiser mover esse objeto, eu vou apertar aqui o W, ferramenta mover, vou ligar o Snap. Ele está habilitado aqui nos 3 eixos, né? Se eu colocar, deixar o Snap aqui ligado, vocês estão vendo que tanto o eixo Z, aqui o azul, o Y e o X, eles estão amarelinhos, né? Ele está mexendo aqui em qualquer direção. Não é nem, não é nem no X, no Y, no Z, está mexendo em qualquer direção aleatoriamente. Isso aqui serve para quê? A gente está fazendo uma movimentação de ponto a ponto. Se eu colocar o Snap aqui nesse pontinho, segurar e arrastar, ele vem direto para cá, ó. Então, se eu colocar esse ponto para cá, ele vem. É de ponto a ponto, certo? Para cá, ele vai na lata, né? Eu tenho a opção também de travar nos eixos. Primeira coisa que a gente tem que fazer para travar nos eixos, eu vou ativar aqui o painelzinho para a gente ver e ficar mais claro esse atalho, certo? A gente tem X, Y e Z. Se eu colocar aqui essa opção, ó, aqui está um pouquinho diferente. Deixa eu ver aqui. Acho que é em extras. Ligar aqui, extras. Não, porque como eu uso o atalho, mas ele tem, se eu der um botão direito aqui no Snap, Options, essa opção aqui, Enable X Constraints. Deixa eu desativar aqui o extras. Extras. Se eu habilitar aqui para ele travar nos meus eixos agora, eu consigo fazer movimentação travada, por exemplo, só no eixo X. Ó. Eu clico, seguro aqui, né? E mesma coisa no Y, mesma coisa no Z, né? Então, se eu quiser alinhar, por exemplo, se eu não tiver com essa opção aqui habilitada, eu consigo ligar aqui o Snap. Eu não consigo, por exemplo, alinhar a base desse box com a base desse, porque se eu pegar para cá, começar a descer, eu não tenho como fazer, a não ser que eu traga para cá e depois tente mover só no eixo Y, mas ele não pega, certo? Então eu tenho que ligar e desligar isso aqui. O atalho para a gente fazer isso aí é a letra, é o Alt D. Alt D a gente liga e desliga para ativar, para travar nos eixos. Então, se eu tiver com ele destravado agora, né? Não, se ele estiver ligado, na verdade, estiver ativado, eu consigo mover só no eixo Y, só no eixo Z, só no X, só para onde eu quiser, né? Então, se eu quiser, tá travado aqui no eixo X e trazer essa quinazinha, alinhar para cá, eu alinho, elas ficam alinhadas. Agora no eixo Z, eu dou um cliquezinho aqui, ou então posso clicar aqui, escolher o eixo por onde é que eu quero mover, seleciono o Snap e trago para cá, ele vai fazer o alinhamento. E os atalhos para esses eixos aqui também, a gente também consegue fazer aqui, ó, F3 não, F5, F6, F7, F8, que ele move em 2 eixos. Se eu apertar F8 novamente, ele vai alternar entre os eixos, né? Tá com X, Y. Se eu apertar F8, agora ficou Y, Z. Se eu apertar F8, agora ficou X, Z. E F8 de novo, ele volta para o X, Y, certo? F9, ele vai renderizar. Eu não vou apertar, porque como eu estou fazendo gravação, se eu não me engano o atalho F9 vai parar a gravação, né? O F10 eu já mostrei, que é o painelzinho de render. F11, eu acho que tem alguma coisa no F11, mas não tenho certeza, não sei. Para o teclado numérico aqui, sem ser
os números, né? Sem ser do teclado numérico, esse teclado da direita, o teclado aqui em cima das letras. O 7, ele habilita as estatísticas, aqui. O 8, ele vai mostrar aqui a nossa aba de Environment, que tem gente que gosta de colocar um Sky ou um HDR aqui, eu não gosto. O que mais que a gente tem? O 0, tem essa opção de renderizar para textura, mas, cara, eu utilizei isso aqui uma vez. Eu sei que tem muita função, isso aqui é bem interessante. Para quem usa, né? Para mim não tem... Eu não uso, sinceramente. Aqui no maior que, né? No ponto e vírgula, o maior que e o menor que. A gente tem para frame por frame aqui, ó, né? O maior que é o ponto, ele vai para a direita e a vírgula aqui a gente volta, né? Para quem faz animação, o 2 pontos, ou ponto e vírgula, ele dá o play na animação. O N, ele liga e desliga aqui o auto key, né? A gente pode criar quadro-chave e etc. Que mais, pessoal, aqui? Deixa eu ver. Tem também... Ah, tem um muito legal aqui, que, por exemplo, quando você tem uma cena complexa, você pode esconder os objetos por categoria. Por exemplo, supondo que eu queira trabalhar só com as minhas câmeras, né? Selecionar só elas. Eu quero clicar em uma câmera e tem muita coisa aqui no meio e eu não estou conseguindo. Você pode apertar Shift G, ele vai esconder tudo que é geometria. Shift S vai esconder tudo que é shape. Shift H, se não me engano, é isso mesmo. Ele vai esconder os helpers, né? Que é, no caso a gente tem esses helpzinhos são como se fossem uns pontinhos guias, né? Pra gente se basear aqui no Max. Shift H, você esconde os helps. Shift C, você esconde câmera. E Shift L, deixa eu criar uma luzinha aqui. Shift L esconde as luzes. Então, por exemplo, vou dar outro exemplo prático aqui. Eu importei esses bloquinhos aqui do SketchUp. E lá no SketchUp muitas vezes ficam as linhas, né, no meio do arquivo e tal. Se eu der um Shift G, ele vai esconder as geometrias, porque as linhas estão escondidas, que eu apertei Shift S, ó, Shift G, e está mostrando só as linhas. Ó. Então essas linhas aqui não tem função para mim. Eu vou selecionar elas aqui e vou dar um Delete. Né? Depois Shift G de novo. E essa é uma maneira de você limpar seu arquivo, né? Quando você importa algum bloco do SketchUp. Aqui a gente tem também, se eu quiser só câmera, eu consigo, mesmo que eu faça a seleção assim, ó, não tem perigo de eu selecionar outra coisa aqui. Ele só vai interagir com câmera, né? Então, quando a gente está posicionando câmera, é legal utilizar isso aqui. Mesma coisa vale para as luzes. Se você estiver posicionando suas luzes no arquivo, eu posso... Ó, não vai selecionar nada. Só vai selecionar se eu pegar a luz. Então, às vezes, sua cena está cheia de coisa e você está clicando várias vezes, dá F3 para tentar enxergar a luz e clicar no pontinho. Vai aqui, cara, ó, e só coloca como lights e dá o cliquezinho e faz a seleção da sua cena. Se eu tiver esquecido de algum, pessoal, comenta aí com um atalho que você sabe também, eu não mostrei aqui. E compartilha esse vídeo aí com quem você achar que ele vai ser interessante. Valeu!